Havíamos combinado, é um prazer estar aqui com vocês, Ana Cristina. Então, Érica, essa atividade é um encontro, né, preparatório para a jornada da vinda da Lasnik em agosto, né? Uhum, Muito conhecida tua, nos encontramos lá em São Bento uhum. e, e lá conversando com a Érica, né? Então tive a oportunidade de ter acesso a esse livro, né? Que nós colocamos na divulgação, que é um trabalho que a Érica faz e é muito sensível, muito interessante, que a gente vai ter oportunidade de ouvir. Eu sei que o currículo da Érica está divulgado, né? Na divulgação lá no Simpla, mas eu queria comentar com vocês, para quem não conhece a Eric, está tendo, né, a primeira oportunidade de ouvi-la, porque o ano passado, né, já conversamos com a Érica aqui pela Clínica Horizontes e também na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, dando uma ideia inicial desse trabalho, né, Érica, que tu Uhum. faz com esses bebês na guerra. A Érica é psicanalista, membro da ALI, especialista em psiquiatria infantil do Instituto de Psiquiatria da USP, mestre em linguística, doutor em comunicação e semiótica, doutor em ciências cognitivas e psicolinguística por, pela Universidade em Paris, pós-doutor em psiquiatria infantil na Universidade Pierre e Marie Curie, no Hospital em Paris, tem habilitação para dirigir pesquisa em psicanálise na Universidade de Paris 7, professora do programa de pós-graduação École Doutorale da Universidade de Paris, pesquisadora associada do CRP-MS. É do Mato Grosso do Sul, Érica, isso? Não, aí era o CRP? FMG. Ah, tá. Coordena- Coordenadora do curso de especialização da Universidade de Paris, vice-presidente da Wayne. WAME, Associação Mundial de Saúde Mental Infantil, é responsável do Comitê Científico da Associação Nouvelle École, membro do Conselho Científico da revista Spirale, membro do Conselho Estratégico do Instituto Contemporâneo da Infância, diretora do Bab Lab, diretora da coleção Começos e Tropeços e Bebê Sapiens, da editora do Instituto Langage, membro fundador da Associação A Causa dos Bebês no Brasil, coordenadora da Clínica de Bebês do Instituto Langage, revisora das revistas Estilos da Clínica, Jornal de Pediatria, e tem outros inúmeros aqui, inúmeras outras atividades, né, Érica? Mas acho que já Tá fala ótimo, Ana um Cristina. pouco de ti, assim. E agradeço muito que tu pode estar aqui, então, hoje conosco e te passo a palavra. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, vendo algumas pessoas que eu já conheço, encontrando outras. Não sei se vocês têm o hábito de pedir para abrir a câmera, é sempre muito mais agradável se a gente puder ver com quem a gente está falando. Quem tiver essa disponibilidade, eu agradeço, né? Se vocês puderem abrir aí a câmera. E acho que talvez um resumo, Ana Cristina, é que me interessa tanto a pesquisa quanto a clínica. E o que a gente tem de conhecimento advindo da pesquisa e da clínica vai refletir para mim na teoria psicanalítica, né? Então, o convite foi para falar a parte da minha experiência, né, do bebê na guerra, Uhum. mas tem um livro também que talvez seja interessante para quem não conhece ainda, que foi lançado em julho de 24.
então ele ainda não tem um ano, que é Fundamentos para uma Clínica Psicanalítica do Bebê. Né? Então, aqui eu trago nesse livro algumas questões sobre conceitos psicanalíticos que eu proponho rever à luz dos conhecimentos que a gente tem hoje, tanto advindos da pesquisa quanto da clínica. Né? Então, talvez esse currículo é um pouco extenso, que a Ana Cristina disse, possa mostrar isso, né? O meu interesse na pesquisa, enquanto pesquisadora, diretora de um laboratório de pesquisa de bebê, orientadora de doutorado na Universidade de Paris, mas também toda a minha experiência clínica psicanalítica. E essas duas vertentes aí me trazem condições de repensar alguns conceitos, né? Obrigada, Daniel, que está sempre aí na retaguarda para mim, Daniel, lá do Instituto Langage. Obrigada, ele colocou ali a informação do livro no chat para vocês. Sobre algumas ideias que eu tenho refletido sobre conceitos psicanalíticos, né? Isso eu também vou mostrar no evento de julho, né? Quando a Ana Cristina, quando a gente se viu lá em São Bento de Sapucaí, a gente estava falando que o Instituto Langage tem um congresso a cada ano, no mês de julho. Nos anos pares, esse congresso vai do bebê até o adolescente, ocorre lá em Belo Horizonte, em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG, e nos anos ímpares, que é o nosso caso, 2025, o congresso ocorre aqui em Paris. É a nona edição, né, deste seminário transdisciplinar internacional sobre o bebê. E na ocasião, então, eu vou poder mostrar algumas ideias que eu tenho trabalhado, né, Uhum. do ponto de vista da concepção teórica psicanalítica. Essa é uma outra história, só assim para a gente ficar com vontade de pensar. E o convite para hoje, que a Ana Cristina me fez, quando nós conversamos lá no interior de São Paulo, é para falar de algo que perdura, né? Eu vi que tem aqui algumas pessoas que já estavam comigo, né? Eu falei na sociedade a convite da Nara Caron lá no começo da guerra, né? Porque a gente está falando da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Não é a única guerra que está acontecendo neste momento no mundo, né? Acho que é muito interessante a gente pensar isso, quanto nós estamos distantes, por vezes, da guerra e que a gente não pensa, a gente não fala, né? O quanto, dependendo das questões sociais e políticas, as guerras são menos faladas ou mais faladas, porque tem outras guerras acontecendo no continente africano, por exemplo, que a gente nem relata, né? A gente nem escuta nos noticiários, né? E a guerra da Ucrânia, né, que começou em fevereiro de 2023. Então, a gente não podia imaginar naquele momento que hoje, abril de 25, a gente ainda estaria, né, falando da guerra, ainda estaríamos desenvolvendo esse trabalho, né? Então, isso é uma pena, né, que ela dure, perdure tanto tempo, né? Imaginando a quantidade de pessoas, né, que ou tiveram a vida aí tomada pela guerra ou que ficaram com seus entes queridos indo embora, né? Então, realmente é um tema triste, pesado, né? Espero que depois aí das 8 da noite vocês consigam retomar para amanhã ninguém acordar, né, em depressão, mas é um tema muito pesado, né? Principalmente eu acho que pela duração, que é inesperada, né? Então, tudo começa porque a Associação La Cause de Bebê, da qual eu sou vice-presidente aqui na França, já tinha um trabalho com vários países do leste europeu. Inclusive, dentre esses países, a gente tem a Ucrânia e a Rússia. Os dois fazem parte da associação, né? Além de Sérvia, Montenegro, a Bulgária, Carol do Carmo, que é da Associação da Coisa do Bebê junto comigo, me lembra se esqueci de alguém, Carol. Portugal. Não, 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 estou pensando lá do leste europeu, acho que é Ah, isso, né? sim. Uhum. Sérvia, Montenegro, Ucrânia, a Rússia e a Bulgária. Acho que são 5. Espero não ter esquecido de ninguém. E no momento, então isso era um grupo com o qual eu e Miriam Seger já tínhamos um seminário mensal. A Associação da Coisa do Bebê tem uma conferência mensal internacional com 9 países.
mas a gente tinha um seminário também específico com eles, com o leste europeu, a saber que quase todos falam russo, né, é uma língua meio incomum para esses países, e a gente tinha então essa atividade em comum. No momento que a guerra é declarada, que a guerra começa, rapidamente as pessoas, né, o grupo de trabalho da Ucrânia entrou em contato conosco para saber se a gente teria disponibilidade de assumir a supervisão do trabalho que eles iam fazer durante a guerra. Então, assim, a demanda apareceu porque nós já nos conhecíamos, já trabalhávamos juntas e daí houve essa necessidade. Por que essa necessidade? Primeiro, pensar que as pessoas com as quais nós já trabalhávamos, algumas decidiram ficar, né, em Kiev, inclusive, que é a capital. Muitas trabalham na maternidade de Kiev e outras decidiram deixar o país, né. Então essa também já foi uma situação um pouco de crise, né, entre os profissionais, né, o grupo que fica, o grupo que sai, e cada um com as suas questões pessoais, que não, de forma alguma, né, cabe serem julgadas, né. Algumas pessoas decidiram ficar porque, por exemplo, o marido já havia, né, falecido na guerra anterior, porque guerra lá não é uma coisa atípica, né, eles vêm de, 10 anos de uma outra guerra, então essas histórias ficam, né. E outros, o contrário, por terem filhos pequenos, filhos adolescentes, que disseram: "Não, eu não quero que a minha família se submeta a essa guerra, né, então eu vou escapar enquanto é possível, me colocar em situação de menor risco, né, em nome da própria família". Então, tudo isso é justificável, né, não cabe a nós dizer: "É melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo". Mas então foi essa a primeira situação que nós vimos, porque inclusive a nossa tradutora, que nós já tínhamos hábito de trabalhar com ela, a Olga, ela decidiu sair de Kiev e continuar sendo a nossa tradutora, né, enquanto os colegas ficaram em Kiev. Então, todas essas situações também foram trabalhadas no grupo de supervisão, né. No começo, o que nós tínhamos então, retomando o contexto para quem não conhece, não leu o livro, né, ainda, a gente precisa saber que a Ucrânia tem na sua legislação, na sua lei, a possibilidade de você ter barriga de aluguel. E lá realmente se chama barriga de aluguel, porque uma mulher vai ser contratada para gestar uma criança que ela entrega depois do nascimento. Recebe a sua remuneração e essa criança fica então para os pais de intenção, aqueles que enviaram material genético para que essa criança fosse, implantada no útero desta mulher que gesta, né. Então a gente não fala mãe gestante, a gente não fala gestante, é uma mulher que gesta de acordo com um contrato, né, feito por ambas as partes, tá. Então isso é a lei. Nós tivemos inclusive em 2023 uma reunião, eu, Zeger, outros colegas franceses, com o Ministério da Saúde, ucraniano, com a participação, por exemplo, de uma psicóloga que trabalha nessas clínicas, né, são 7 clínicas que fazem isso em Kiev, tá. Então para nós foi um período de muito aprendizado, porque é algo que nós não conhecemos, né. Na França é totalmente interdito, a legislação não permite que isso seja feito, e no Brasil a gente tem a barriga solidária, que é um outro contexto, né, mas a barriga de aluguel, essa que uma mulher é contratada para gestar um bebê para outra família, nós não temos, né, e lá é algo que já tem, faz parte da legislação durante muito tempo, e até a guerra acontecia num fluxo esperado, vamos dizer assim. Ou seja, os pais de intenção contratavam a clínica, que contratava a mulher, que era avaliada, inclusive ela tem que já ter um outro filho, este filho também é avaliado, para saber se ela teve uma criança saudável, né, e ela assume o compromisso de ficar
hospedada na clínica até o parto. Ou seja, ela é totalmente controlada, não só com exames, em relação à alimentação, a suplementos, mas também do ponto de vista psíquico. Ela vai ser acompanhada por psicólogos cujo trabalho, objetivo é fazer com que ela não se vincule a esse bebê. Esse é o trabalho do psicólogo, que é pago para isso. E fala isso sem nenhum pudor, é o contrato dele, ele faz assim. No próximo, no momento próximo do parto, os pais de intenção são avisados e antes da guerra, então, eles viajavam para encontrar o bebê. E o bebê já saía da Ucrânia com um documento legalizado, com o nome dos pais de intenção e a nacionalidade dos pais de intenção, porque o que conta para eles é o material genético. Então, a saber que 50% dos pais de intenção são estrangeiros, o bebê já saía com a nacionalidade. Existe inclusive casos no Brasil, né, tem relatos de jornalistas, que usaram este serviço para ter um bebê e já sai de lá, volta ao Brasil com o bebê, com a certidão de nascimento, bebê brasileiro, nacionalidade brasileira. Então tudo isso funcionava. O que acontece com o início da guerra? Quebra-se estes elos, né, entre o envio do material genético, a contratação da mulher, a gestação, o parto e a entrega deste bebê para os pais de intenção, porque os pais de intenção não podem vir buscar, porque a mulher que gestou assumiu o contrato dela, que era até o parto, e ela vai embora. A gente não pode esquecer que ela tem família, que todos estão correndo risco, que ela já tinha outro filho, então se o compromisso era até o parto, a missão foi feita, né, ela fez o que tinha sido, solicitado ali, o que está no contrato dela. Acontece que, se a mulher que gestou vai embora e os pais de intenção não chegam, o que acontece com os bebês? Eles ficam no hospital, mesmo porque eles vão ter a nacionalidade dos pais de intenção. Como grande parte são estrangeiros, o governo ucraniano, foi neste momento que a gente pediu uma reunião com o Ministério da Saúde, porque o governo ucraniano entende que, se o bebê, por exemplo, é de pais de intenção, chineses, é um bebê chinês. E se é um bebê chinês, não tem por que o governo ucraniano se ocupar dele. Ele fica lá, numa espécie de limbo, porque ele nem vai ser enviado para um orfanato, porque os orfanatos são para bebês ucranianos. Então foi esse o contexto que a gente começou a trabalhar com este grupo de médicos e de psicanalistas, é um grupo que tem em torno de 12 pessoas. Nossas reuniões continuam sendo ainda hoje via Zoom, como nós estamos aqui, diferença é que todos ficam de câmera aberta. Nós nos conhecemos cada vez mais, imagina, se a gente fica 24 horas sem notícia, a gente já está lá no WhatsApp vendo se está todo mundo bem, se não teve bombardeio, porque é a primeira vez que há um trabalho psicanalítico que é feito durante a guerra. Nós temos relatos de trabalhos psicanalíticos do pós-guerra, mas durante a guerra só foi possível agora com a tecnologia, né, via Zoom, que é a tecnologia que a gente usa, como estamos aqui hoje reunidos. Com essa tecnologia, nós podemos estar no momento presente, mas não no mesmo espaço geográfico, como estamos fazendo hoje. E isso faz com que eu e Miriam Zeger pudéssemos estar junto, sem correr o mesmo risco dos colegas ucranianos. Não é a mesma coisa. Nós estamos vivendo no mesmo tempo, mas eu não estou sob bombardeio, como muitas vezes aconteceu durante a supervisão, né. A gente tem relatos que a gente cita, inclusive, no livro, né, de situações limites, né, de você estar na reunião e a pessoa precisar desligar a câmera, porque é avisada que vai ter bombardeio e você não pode ter nenhum feixe de luz na sua casa, senão a sua casa vira um alvo. Então você tem que apagar tudo.
né? Ou teve uma outra situação em que uma médica, muito educadamente, falou: "Olha, me desculpem, eu vou ter que desconectar, vou sair aqui da supervisão, porque eu acabei de receber uma mensagem de texto que diz que a minha casa acabou de ser invadida por soldados russos". Uhum. Coisas inimagináveis, porque neste momento inicial era muito perigoso se, deslocar na rua. Então, os profissionais que decidiram ficar trabalhando no hospital, eles passaram a morar no hospital dia e noite. Quem tinha filhos enviou para casa dos avós, geralmente nas cidades menores, e, por exemplo, é o que aconteceu com essa colega, a casa dela estava vazia. Os filhos estavam com os avós, ela estava morando no hospital, e o vizinho avisou que a casa dela tinha acabado de ser invadida. Então são situações que realmente, nos tocam muito, a cada encontro. No início, nós nos reuníamos uma vez por semana, é sexta-noite, tá, que a gente se reúne com o pessoal da Ucrânia, era uma vez por semana, e depois passou a ser quinzenalmente. Imaginem que isso dura já 2 anos e meio. Então, realmente, a gente tem aí um trabalho muito extenso. Nós paramos para escrever o livro, eu e Miriam Ziger, com alguns relatos até um determinado momento, mas a gente continua todo esse trabalho. O que eu acho que tem uma pitada aí de esperança é que, do ponto de vista psicanalítico, foi muito interessante pensar que, claro que inicialmente eu também tinha uma ideia de que, assim, o que vai acontecer com esses bebês? Né, que tem pais de intenção que então foram desejados, e que tem uma mulher que gesta, que é, hã, trabalhada para não se vincular a ele, por psicólogos. E que no momento do parto iria reencontrar os pais de intenção que não puderam vir. Então eles ficam sob a guarda de profissionais que estão no hospital, uma maternidade que na verdade teve que ser transformada em um hospital de guerra. E eles estão no subsolo sem precisar estar no hospital. Não tem por que esses bebês estarem no hospital, eles não estão doentes, mas eles não têm para onde ir. Então, é claro que num primeiro momento, eu confesso a vocês que a minha, impressão é de que tudo seria muito difícil para esses bebês, muito. Assim, começar a vida dessa forma, né, quando a gente pensa na questão da origem, eu gosto muito da perspectiva teórica do François Sermet, que é psiquiatra, psicanalista suíço, que dá supervisão para nós aqui na Pitié-Salpêtrière, e há alguns anos atrás, o Sermet escreveu um livro que está traduzido no Brasil, que se chama Clínica da Origem. Então, pensando um pouco neste ponto de origem desses bebês, né, é claro que eu também pensei que tudo seria muito difícil. O que nós propusemos naquele momento, à equipe? Que a gente pudesse falar sobre isso com os bebês. Não que nós tivéssemos muita informação. As clínicas não liberaram, por exemplo, saber quem são os pais de intenção do bebê X, né? De qual nacionalidade, qual nome, qual nome a criança teria. Nós tentamos essas informações e não tivemos sucesso. Essas informações não nos foram passadas. Mas o que a gente podia dizer para esses bebês? Que eles não tinham sido abandonados. Eles não foram abandonados. Eles estão sozinhos, mas tudo estava previsto. Então, eles foram desejados. Tinha lá os pais de intenção, que fizeram um grande esforço para contratar essa mulher, que não foi obrigada, que fez isso porque ela estava de acordo e que gestou durante esse tempo. E que no momento do nascimento, os pais de intenção então viriam buscá-los. Mas isso não aconteceu porque o país está em guerra. E é totalmente possível os bebês compreenderem o que é guerra. Eles estão escutando
bombardeio, eles estão escutando sirene, eles estão sentindo as pessoas com medo em torno deles. Talvez eles tenham entendido o que é guerra muito mais rápido do que eu. Então, isso tudo foi falado. Não era muito, mas a gente não tem como elaborar aquilo que a gente não sabe. Então, nós falamos o que nós sabíamos para cada bebê. Então, este foi o trabalho da equipe. Cada bebê acabou tendo um profissional de referência, né? Isso acontece, é muito. ah, É muito interessante, porque basta os profissionais, né, estarem em supervisão e começarem a perceber o jeito de cada bebê, né? Nós sabemos disso. Quem tem bebê próximo da família, muitas vezes ouviu, né? Você vai visitar e a pessoa fala: "Nossa, mas como ele é, né, esse bebê, ele não faz igual com a mãe, com a avó, com a babá", porque o bebê interpreta cada um. Rapidamente, com poucos dias de vida, ele é capaz de interpretar o outro e agir de acordo, né, com a expectativa desse outro, ou não. Então, esses bebês fizeram o mesmo. Rapidamente, tem bebês que descobriram que o primeiro a sorrir era o primeiro a estar no colo. E essa era a estratégia deles. Outros, claro que foram para um retraimento, foram para uma depressão, mas cada bebê viveu essa experiência que é muito parecida, né, essa experiência de ter nascido no meio de uma guerra, de uma mulher que gestou e de pais de intenção que não puderam buscar. Essa é a história em comum. Mas o que eu acho que é fascinante, que para mim interessa muito para pensar questões psicanalíticas, é como este ponto de origem, este ponto de partida semelhante, não teve como desfecho crianças semelhantes. Longe disso, porque agora a gente já tem um distanciamento, né, então a saber que poucos pais de intenção conseguiram, né, se deslocar e passar via, Polônia, via trem, alguns conseguiram, poucos, mas alguns conseguiram, e levar os seus bebês embora. E a gente imagina o o romance dessa família para esse bebê depois, dizendo o esforço que foi resgatar esse bebê no meio de uma guerra, né, fica algo grandioso. Outros não foram capazes de ir lá buscar os bebês e mandaram, documentos assinados para as clínicas dizendo que não iriam resgatar os bebês, estavam abrindo mão dos bebês. O primeiro caso, nós ficamos bastante assustados. Assim, como assim? E aí nós entendemos que o fato de abrir mão do bebê transformava aquele bebê num cidadão ucraniano. E como cidadão ucraniano, ele tinha direitos. E aí, então, ele podia sair do hospital e ir para um orfanato. Então, na verdade, alguns pais de intenção fizeram isso, abriram mãos dos seus bebês para favorecer que esse bebê tivesse uma alternativa. E nós começamos, então, a acompanhar alguns desses bebês que foram para um determinado orfanato. E a ver, com o passar do tempo, como eles foram se constituindo. E que aquele ponto de partida não é determinante, é só um ponto de partida. E aí eu retomo o François Ansermet, porque ele publicou um livro mais recentemente, ele tem um livro que se chama Fabricação de Crianças, ele tem se interessado bastante sobre a questão da reprodução assistida, é um livro que foi o Instituto Langage que publicou a tradução em português, livro muito interessante, mas tem um livro mais recente dele, eh, que se chama A Clínica do Vir a Ser. E eu acho que é isso, que é interessante e que nós aprendemos, que faz todo sentido nas discussões que eu tenho tido aqui com François Sermet, que é essa diferença do que antes nós podíamos ter pensado, que a origem era determinante, que estava lá na origem a causa de algumas coisas. E hoje a gente pode repensar, a gente pode ressignificar.
que, na verdade, o ponto de partida não determina onde nós vamos chegar. E isso é muito mais interessante do ponto de vista psicanalítico, porque isso quer dizer que cada um pode fazer a sua história com as condições que tem, cada um ao seu modo. É claro que para isso é importante que você tenha acesso para poder elaborar. Eu realmente penso que se essas crianças não tivessem tido acesso àquilo que se sabia no momento, não era muito, mas é muito diferente para um bebê pensar que foi abandonado ou pensar que não conseguiram vir me buscar porque está no meio de uma guerra. Não tem abandono nisso. Tem uma guerra. Não é o mesmo de um abandono. Então, é muito importante que estes bebês tenham tido naquele momento, pelos profissionais que estavam ali, cuidando deles, essa possibilidade de ter acesso à sua própria história. Então é o fato de ter acesso à própria história que favorece você se constituir, você poder dar conta da sua história. Não como algo fatalista, nascer de barriga de aluguel sem os pais estarem lá no meio de uma guerra, como algo determinante para o seu futuro. Então, hoje, essas crianças, imaginem que as que nasceram em fevereiro, março, estão agora fazendo 2 anos. E nós temos aí relatos, né? Boa parte delas provavelmente não vão ser adotadas, apesar de estarem no orfanato, e isso ser possível, porque 50% são de pais de intenção chineses. A gente tem que entender a proximidade entre a China e a Ucrânia e a Rússia, e entender, quem trabalha com adoção, né, sabe muito bem que geralmente a família que vai adotar, ela busca uma criança parecida fenotipicamente com ela. Então, famílias ucranianas dificilmente vão adotar um bebê chinês, porque ele tem uma cara de asiático, né? Isso não favorece aí a adoção, raros casos. Então, hoje a gente tem bebês que já estão aí com 2 anos de idade, já nem são mais bebês, né, e que, morando nos orfanatos, nos colocam aí à prova daquele nosso pensamento há 2 anos atrás, de que esse ponto de partida seria algo determinante para o futuro dessas crianças, porque não foi. Então, apesar do tema ser, triste, né, ser pesado para dialogar aqui com vocês, eu acho que no final tem algo muito positivo para a gente pensar o quanto cada sujeito é capaz de se reinventar, é capaz de ressignificar a sua própria história. E acho que a psicanálise sempre nos mostrou isso, que era possível ressignificar. Mas, às vezes, frente a situações de crise extrema, como essa situação dos bebês no meio de uma guerra que ainda perdura, a gente poderia esquecer. E são os bebês que nos fazem lembrar, como se eles nos chacoalhassem e dissessem: "Não, aquilo foi só ponto de partida. O que eu faço é a minha história". Eu acho que esse é um ponto de partida, né, Cristina, para a gente começar a dialogar, para ter perguntas. Sem dúvida, Érica, tão importante, né? Eu lembro assim que quando te encontrei, né, a minha o meu primeiro desejo foi saber como estão aqueles bebês, né? Porque estavam sendo gestados e hoje já alguns com 2 anos e a guerra continua, né? Mas essa colocação que tu faz, assim, que nos dá esperança, né? Hum, Porque se a gente pensar que a primeira experiência é determinante, não teria esperança nenhuma para esses exatamente. casos, né? E porque, bom,
a barriga de aluguel, aí os pais não podem ir. Na época, a gente acompanhou aqui entrevistas, né? Eu lembro de ter acompanhado uma família brasileira, né, que disse que abriu mão, assim, que não poderia buscar os bebês, né? Uhum. Ou o bebê, não lembro exatamente. Mas queria ouvir também os comentários e perguntas, né, das pessoas que estão te ouvindo. Só abrir o microfone, né? Acho que ele deve estar liberado, né, Ana Cristina? Sim, sim, aqui no Eu chat tenho tem, uma né? pergunta. Oi, Érica, tudo Sim, bom? tudo bem? Tudo. Érica, esses bebês que não foram adotados, né, que estão em alguma instituição, que vocês seguem Uhum. fazendo acompanhamento com eles, como é que é contado para eles essa história deles? Olha, você tem que pensar que as pessoas que estão na instituição também estão vivendo a guerra. Então, Uhum, mais do que contado, é vivido. uhum, uhum, Né? uhum, Então, assim, para nós é algo muito distante ainda de pensar como eu vou contar, mas assim, você tem bombardeio todo dia, sirene todo dia. É o dia a dia desses bebês conviver com isso. Então isso fica assim muito claro, porque não tem assim uma revelação. Vamos contar como foi. Foi contado já na maternidade, enquanto eles ficaram lá, porque demorou meses. Durante meses eles moraram na maternidade, porque não tinha para onde ir, não eram ucranianos, não tinha para onde ir. Então, quando bebezinho, os profissionais de referência com quem nós trabalhamos de forma direta falavam. E a passagem, a transmissão, porque eles tiveram, na medida do possível, uma guerra, mas eles tiveram, cada um foi embora com algumas fotos, com um pouquinho da história, como é que ele era, se ele chupava chupeta, não chupava chupeta, se ele era sorridente, do que ele gostava. Então, já a passagem da maternidade para o orfanato já foi com uma história do bebê. Né? Então, ele já tinha acesso à sua história ali. E no orfanato, isso só continua, né? Porque é o dia a dia do orfanato. Tem época que não tem energia, né? Tem períodos do inverno que a energia em Kiev era 2 horas por dia. 2 horas por dia não é o suficiente para aquecer. E o inverno lá é rigoroso. Então, a gente está falando de bebês que vivem isso. Além de ser falado, eles têm uma experiência que nós não temos. uhum, Agora, um dos orfanatos, o governo ucraniano decidiu, um determinado dia, chegou uma van e levou todas as crianças, não só esses bebês, as crianças maiores também, eles foram transportados para uma instituição na Alemanha, sem nenhum profissional anterior e sem língua, porque aí, entre ucraniano e alemão, a língua realmente é outra. Então, uhum, essas coisas também aconteceram. sim. A gente fica chocada, eu fico chocada, né? Porque é muito diferente. Imagina tu que tá vivenciando isso e mesmo assim de alguma forma é distante, não é, né? Mas é muito impactante, né? Lindo o trabalho de vocês. E tem casos que foram muito interessantes uma pequenininha que se recusava a ser alimentada, né? Ela já passou, né, depois da 6 meses aí, alimentação, né, pastosa e tal, e ela nada, até que uma pessoa que passou pelo orfanato e tal falava russo. E com essa pessoa que falava russo, ela se deixou alimentar. Porque a gente também tem que pensar que hoje é uma guerra entre russos e ucranianos. São países muito próximos, com famílias muito assim. Você tem os avós morando na Rússia e os filhos que foram trabalhar na Ucrânia e construíram família na Ucrânia. É, é tudo muito próximo. Então é muito comum pessoas na Ucrânia falarem russo. Muito comum. A língua russa é como é o inglês aqui no Ocidente. É uma língua que todo mundo sabe, que todo mundo usa. E a nossa hipótese foi de que provavelmente a mulher que gestou essa criança falava russo.
né? Então, essa criança escutou a língua russa durante muito tempo. E mesmo na maternidade, depois tinham profissionais que falavam ora russo, ora ucraniano, isso circula, não é só ucraniano a língua. E é interessante como essa menininha se deixou alimentar e uma abertura e tal, a partir da pessoa que falava russo, né? Como se fosse um ponto ali de referência que ela pudesse, né, se agarrar. Mas tudo é muito falado com as crianças, assim, o trabalho foi todo nessa perspectiva, né, de que a gente só pode elaborar aquilo a que a gente tem acesso, né. Olá, Josiane, bom te ver. Tudo bem, Érica? Tudo. Então, né, eu fiquei pensando também, assim, porque quando a gente fala em psicanálise, né, mesmo com crianças, crianças maiores, a gente sempre pensa, em trabalhar, né, a partir do já vivido, elaborar o já vivido. Uhum, E aí é um trabalho de elaboração em tempo real, enquanto as coisas vão acontecendo, isso. né? Uhum, Eu acho isso, acho que essa é a grande diferença, né? De se poder fazer isso em tempo real, que não é muito diferente, claro que não tem a questão da guerra, não tem nem comparação nesse sentido, mas com o trabalho que também é feito, às vezes, nas UTIs neonatais, né, com os bebês, explicando para eles o que está acontecendo, a questão da dor, a questão da mãe que não consegue estar ali porque tem que estar com outros filhos em casa também, sei lá, né? E que, bom, tem que ser falado, né? E já dizia a doutor, né, que as crianças entendem e são capazes de absorver o que esse meio está trazendo. E aí eu uhum, lembrei, também associei, assim, com o trabalho que a Pickler fez quando, depois da Segunda Guerra, ela volta, né, e assume um, um orfanato de crianças, né, de pós-guerra, e a Ana Freud também, em Londres, com crianças, bebês de todas as idades, que ficaram sem pais, né, que ficaram órfãos, e que muito do trabalho também passava por isso, assim, de trabalhar com essas crianças, no caso da Ana Freud, né, em Londres, trabalhar com essas crianças o vivido da guerra, da perda de casa, da perda de família, né, numa situação um pouco diferente, porque eram crianças que tinham tido a família e perderam, uhum, mas também de trabalhar isso e passar a enxergar essas crianças como crianças capazes de poder ter um desenvolvimento, né, com todas as fases, com tudo que é esperado para essas crianças. uhum. Que bom, vão levar isso dentro das suas histórias. É mais ou menos isso o que vocês Eu fazem. acho que a diferença, Josiane, é na temporalidade, né? Uhum, A originalidade desse trabalho é que nós ainda estamos no durante, não acabou, não é pós-guerra, como foi, né? Os exemplos que você deu da uhum, Pickler ou da Ana Freud, né? Elas estavam no pós-guerra. Nós ainda estamos durante a guerra, né? Então, a, a experiência me mostra que, assim, é mais rápido o uhum, trabalho durante a guerra, porque não é algo que aconteceu e que depois eu vou querer entender o vivido, como você disse. É algo que já está sendo elaborado enquanto está acontecendo. Porque está sendo falado, está sendo escutado, né? Eu tenho dito isso, tenho nas minhas publicações em francês também, eu tenho batido muito nessa tecla de que a gente parece ter conquistado o fato de que devemos falar com as crianças. Desde a Françoise Doutor, que teve uma importância muito grande na França, principalmente via rádio, né? Então tinha um acesso a grande público. Então, olha, tem que falar com a criança, tal. Isso
eu diria que está um tanto quanto conquistado. Agora eu acho que nós estamos num momento em que é necessário escutar a criança, escutar o bebê. Isso ainda não está conquistado, né? Esse é o trabalho que eu faço aí continuamente, porque além de falar com o bebê, nós vamos ter que parar agora de falar e escutar o que o bebê está nos falando, porque ele Uhum. nos fala de forma multimodal. Ele não usa ainda a língua como moeda de troca. Isso não quer dizer que ele não fale. Veja, né, a gente fala com o corpo todo, com a expressão facial, com os gestos, com a mão, né? Eu, se me segurar a mão, eu não falo, né? Então, eh, a gente fala para além das palavras. E mesmo para o adulto, a gente prioriza muito só a fala, né, falada com palavras. Então, a hora que a gente reconhece que não é só de palavras que a gente fala, aí é possível escutar o bebê. Uhum. E eu acho que, se falar com o bebê é algo um tanto quanto conquistado, escutar o bebê a gente ainda precisa se aprimorar. Tem um comentário, Érica, aqui da Mariana Frantes, que diz: Ótimo te ouvir mais uma vez, Érica. Fiquei curiosa em saber quem deu um nome para os bebês nos orfanatos. Que difícil falar sobre a origem desses bebês que não foram resgatados. Ainda estou tentando elaborar esse belo trabalho. Obrigada pelo comentário, Mariana. Então, levou tanto tempo dos bebês chegarem até a possibilidade de serem, né, retirados do hospital e irem para o orfanato, que eles já foram embora com nomes, né, porque levou muito tempo. Então, a gente fez primeiro todo um trabalho de tentar ter acesso aos pais de intenção, de tentar saber qual seria o nome escolhido para aquelas crianças, para que a gente pudesse respeitar isso, né? Faz parte da história deles, né? Varia de cultura para cultura, né? A gente no Brasil faz muito assim, né? De já definir o nome do bebê desde que conhece o sexo, já define o nome do bebê, e já vai falando com ele, né? De acordo com o seu nome. Isso não acontece da mesma forma em outros lugares do mundo. Por exemplo, na França não é assim que ocorre, né? Então o casal vai escolher o nome, não vai dizer para ninguém, não vai se referir ao bebê pelo nome, e só depois do nascimento é que eles avisam: olha, o bebê se chama assim. Acabou. Não tem, nem os avós ficam sabendo. Não tem conversa, é um anúncio, né? Não é assim aquela coisa brasileira de escolher, de ver, é outro jeito. Então, respeitando isso, a gente tentou saber, né, de cada família de intenção, se já tinha previsto ou não o nome para o bebê. As clínicas não nos liberaram acesso a nada. A gente não teve acesso aos pais de intenção. Então, esse nosso primeiro plano não pôde ser feito. E aí a gente passou a trabalhar com a equipe, então, que a pessoa de referência ia nomear o bebê. Porque cada bebê, né, lembrem que essas pessoas de referência estão morando também na maternidade naquele momento. Elas não saem de lá. Elas se revezam nos cuidados né, do serviço, do hospital, que precisa lidar com os feridos, e além disso, com os bebês que estão lá em plena saúde, que não estão doentes. Então, eles têm que se desdobrar aí, como principalmente mulheres, tá? Poucos homens ficaram no hospital, principalmente porque os homens vão para a linha de frente da guerra, vão para o fronte, e as mulheres ficam. Algumas também vão para a guerra, né? Mas algumas ali ficaram. Então, essas mulheres que estavam ali, vários momentos do dia com esses bebês, os bebês acabavam fazendo escolhas, né? Então tinha cada um a sua, né, cada profissional acabou sendo referente de um ou dois bebês ali. Então nós definimos no grupo que essas pessoas, que os bebês tinham escolhido como referência, seriam aquelas que iriam nomear os bebês. Então, quando eles foram para o orfanato, eles já tinham sido nomeados.
Érica, eu me lembrei de um comentário teu, né? E hoje tu falasse assim que enquanto os bebês estavam ali esperando, né, as famílias, enfim, eles estavam num limbo. E parece, né, estranho dizer, mas quando eles foram para o orfanato, eles passaram a ter uma identidade ucraniana, né? Eu me lembrei disso que tu tinha comentado, assim, e que, bom, é um impacto para nós, né? Mas eles É. têm uma identidade, eles são ucranianos agora. Uhum. E eu fico sempre muito sensibilizada com o trabalho, porque ele é no tempo que está acontecendo, né? Quer dizer, Essa é a particularidade desse trabalho, é a é, temporalidade. então hoje tu está atendendo lá uma situação que daqui a 15 dias tu não sabe se vai estar lá ainda, né? Sim, Porque sim. a guerra E continua. outras questões vão acontecendo. No final, nós fomos convocadas, né, a fazer esse grupo de supervisão, é, por essa demanda urgente dos bebês que estavam ali, mas o grupo em si acaba tendo hoje outras questões também, porque nós temos muitas crianças maiores que ficaram órfãs, a gente tem muitas profissionais que perderam a família, então a situação, por exemplo, no orfanato, nós não pensávamos nisso, mas como a gente teve acesso ao orfanato, a profissionais do orfanato que eram convidados a participar da supervisão na sexta-noite, totalmente aberto, aqueles, então, alguns profissionais do orfanato que receberam bebês que estavam na maternidade antes, durante algum tempo participaram das supervisões, então teve essa ponte também. Agora, uma questão, por exemplo, trazida por um profissional do orfanato que nós nem pensávamos, era a angústia de meninos, adolescentes prestes a fazer 18 anos, que estavam no orfanato e que antes, então, aos 18 anos, você sai do orfanato e vai cuidar da sua vida, vai dar um jeito, né, de sobreviver. Ali, com a guerra, isso não acontece mais, porque ao completar 18 anos, eles são enviados para a guerra. Então, a angústia destes adolescentes, meninos, né, de saber que está se aproximando dos 18 anos. Opa, o que que vai acontecer? Agora não tem mais dúvida do que vai acontecer na sua vida. Você já sabe o que vai acontecer na sua vida. Você vai para a guerra, quer você queira, quer não. Então, são situações que foram sendo amplificadas para além da questão dos bebês. Ou ainda em torno dos bebês, casais que buscaram ajuda. Estou pensando num caso, não sei se nós relatamos isso no livro, se é mais recente. É, um casal que tinha um plano, né? Então, eles eram profissionais, liberais, trabalhavam em home office, né? Pós-pandemia e tal, e tinham então a ideia: vamos ter um bebê, e aí vamos contratar uma babá, e vai ser assim, estava tudo previsto, estava tudo, né, organizado. Onde é que tem babá em época de guerra? Não tem. A realidade é outra, né? Então, é um casal que se viu totalmente tomado pela guerra, pelo bebê, né? Pela situação toda colocada ali, né? Que desorganizou esse casal, que desorganizou esse bebê. Essa foi uma outra situação que não tem a ver com a barriga de aluguel, né? Mas um bebê que não estava bem neste contexto, né? Com pais que estavam fazendo o possível, que era muito diferente daquilo que eles tinham sonhado, né? Como ter um bebê. São Tem um outro muitas histórias. Oi? Imagino. Tem um outro comentário aqui da Vânia. Que pena não poder ter acesso a esses pais de intenção. Seria muito bom um trabalho com eles também. Imagino a angústia desses pais também. Eu fiquei pensando, né, o luto que eles tiveram que fazer, né, pelos Sim. bebês que não. Mas eu, Vânia, eu sou otimista. Eu acho que
em vários lugares do mundo, esses pais de intenção puderam também ser escutados. A gente não vai saber. Isso não quer dizer que não tenha acontecido, né? Assim como vocês disseram de uma família no Brasil, uma nos Estados Unidos, por que não pensar que esses pais também foram buscar, né, uma escuta para poder lidar com essa situação? Acho que é totalmente possível imaginar. Não precisam ser os mesmos profissionais, né? Assim como a gente também tem essa questão de alguns profissionais que no começo da guerra estavam em Kiev, que decidiram, depois de alguns meses, sair de Kiev, que hoje trabalham com refugiados ucranianos em outras situações. Pode ser no sul da França, pode ser na Polônia, pode ser na Alemanha, que ainda participam da supervisão da sexta-feira à noite. Então, essas situações também acontecem, né? E acho, estou vendo a Josiane ali, na hora que a Josiane estava falando, estava pensando que uma situação muito parecida, Josiane, dessa situação extrema de crise que os bebês viveram na situação da guerra, eu acho que vocês tiveram aí no Sul com a situação das enchentes. Vocês também tiveram uma situação de crise, né, de algo Sim, daquele momento, de como é que a trauma. gente vai fazer, né? Então, eu acho que para mim é uma situação aí também que a gente possa discutir, inclusive no Congresso de Julho, aqui em Paris, tem um trabalho que vem de colegas aí do Sul fazendo esse paralelo, né? O bebê na situação de crise, na situação de vulnerabilidade extrema, assim como a guerra, né? Na Ucrânia, eu acho que a situação que vocês tiveram aí também totalmente inesperada, né, das enchentes, eu também acho que Nós pode colocar tivemos, nisso. tivemos inclusive, eu sei de 2 abrigos que ficaram exclusivamente para receber mães com bebês ou gestantes que tiveram partos ao longo, né, do tempo ainda da enchente e de abrigamento. Eu Porque queria olhando agora à distância, eu acho que o título O Bebê na Guerra foi o que mais nos tocou, e por isso o título do livro, mas eu não sei se ele foi a melhor escolha, porque na França, sim, talvez, mas no Brasil, O Bebê na Guerra parece muito distante da realidade brasileira. Assim, nossa, guerra, né? Parece outro lado do mundo. E, na verdade, os relatos e o que nós aprendemos desses bebês, eu acho que serve para qualquer situação de vulnerabilidade extrema. Não precisava ser na guerra. Eu acho que o que nós relatamos no livro nos permite pensar em bebês em situações de vulnerabilidade extrema, como a enchente e outras. como todas as nossas situações de vulnerabilidade aqui enquanto Brasil, né, dos abrigos que recebem as crianças que são retiradas de famílias por questões de violência, de vulnerabilidade econômica, ou até mesmo de abandono das crianças. Mas eu queria perguntar uma outra coisa, Érica, em relação a esses cuidadores das crianças enquanto as crianças estavam ainda no hospital, nesses 2 anos. Porque, pelo que eu entendi, são profissionais que trabalhavam nesse setor e que estavam acostumados com isso, das crianças nascerem e os pais buscarem, né? Então não tinha muito vínculo. Como essas crianças ficam 2 anos lá e escolhem alguns como referência, bom, ele, do lado deles, da parte deles, né? Como foi trabalhado esse desligamento, os sentimentos, né? A vinculação com essas crianças na hora delas irem para o orfanato? Então, só um esclarecimento, na verdade, antes da guerra, os bebês nasciam nas clínicas. Não era no Não hospital. iam para a maternidade. Não, Hum, a clínica fazia tudo. Acontece que, com o início da guerra, a clínica fechou, pegou os embriões congelados, transportou para a Polônia e desapareceu, fechou a porta, acabou. Não, né? Levaram as gestantes para esse hospital, e então assim não era previsto. Então, os profissionais deste hospital nunca tinham trabalhado
com essa situação de barriga de aluguel, eles sabiam que existia, mas os partos não eram feitos na maternidade, de Kiev, os partos eram feitos lá na clínica, tudo conforme o protocolo. Então Hum. foi totalmente atípico, né, que porque teve a guerra, porque as clínicas fecharam, essas mulheres apareceram na maternidade, né, então este é o contexto. E o trabalho desde o do início, né, quando a gente pensou nessa questão da referência e tal, então todas as profissionais, que são mulheres, né, elas já pensavam nessa perspectiva de que, assim, é transitório e que isso se resolva o mais rápido possível. No início se tinha muita esperança que os pais fossem buscar, os pais de intenção. Então foi semana a semana a discussão de que, assim, né, os pais vão conseguir vir, alguns conseguiram, nossa, os pais estão abrindo mão dos bebês, nossa, então eles vão para o orfanato. Então, uma supervisão semanal, a gente fica 1 hora e meia juntas. Uma supervisão semanal, eu acho que favoreceu, né, amadurecer todos esses pontos. Então, não precisou ter um trabalho quando eles forem para o orfanato, porque a expectativa era que isso se resolvesse. Ninguém achava que o ideal para bebês recém-nascidos era ficar no subsolo de uma maternidade em pleno bombardeio, né? Então, a expectativa dos profissionais já era de que tomara que para a semana que vem já tenha tido uma resolução, tomara que isso se resolva logo, né? Então, inclusive levou um certo tempo, mas a expectativa era de que pudesse se resolver. E talvez a presença durante um tempo, hoje em dia já não acontece mais, mas no momento que algumas crianças foram transferidas, os profissionais dos orfanatos quiseram vir participar da supervisão. Então isso também foi muito interessante, porque tinha uma passagem, então era possível a pessoa de referência falar: "Não, mas essa criança que você está falando eu conheço, ele gosta mais de dormir desse jeito, não da". Então isso também deu tranquilidade para os profissionais que conheciam as crianças antes. Para poderem confiar em quem É, ia cuidar. é, E essa eles transição foi levavam os importante. sentimentos deles em relação a isso para a supervisão? Sim, sim. Mas o sentimento maior, Josiane, ainda é assim, ou a raiva. Vocês imaginam que é uma supervisão em que isso aparece, assim, como de um dia para o outro a sua cidade está acabada, a sua casa é bombardeada, o seu marido está. É muito difícil, né? Ou numa perspectiva de tristeza mesmo, né? Assim, de perdendo a esperança, porque também se imaginava uma guerra rápida, né? Nem acho que eles pensavam que eles iam ganhar a guerra, mas que ia ser rápido. E não é isso que a gente está vendo. Né, então, os sentimentos que vêm é muito mais em relação a às contingências desse estado, né, de você durar tanto tempo, de você, né, permanecer tanto tempo numa situação que não é. Há tentativas, em vez ou outra tem um lançamento de um livro, tem uma conferência, a universidade tenta retomar, mas é tudo muito difícil, porque cada vez retoma, você tem um bombardeio e destrói tudo de novo. Então, E é isso é muito compartilhado. E uma coisa que eles falam muito, sexta passada mesmo, né, eles estavam falando, assim, eles agradecem muito a mim e a Miriam, porque eles dizem que é um momento na semana em que eles podem respirar, eles podem refletir sobre o trabalho que é feito durante todos os outros dias, porque no dia a dia é muita coisa, são poucos profissionais que estão lá. Problemas agora não faltam, só aumentam, né, do ponto de vista psíquico. Então, realmente, o momento da supervisão é um momento que eles podem, calma, vamos pensar o que a gente está fazendo, né? Então, eles agradecem muito ter essa possibilidade de parar para pensar no trabalho realizado e não fazer essa coisa só de, né, moto contínuo, porque tem que resolver. um trabalho belíssimo, né, que vocês Que fazem de trabalho, acolhimento desse pessoal parabéns, todo. né, Érica, porque vocês estão ali firmes, É. né? E Não, depois, a hora que a gente desconecta, né, acho que vocês conhecem Miri Zeger, que foi muito próxima da Françoise Doutor, né, é um encanto de pessoa e muitas vezes a gente desconecta do Zoom e telefona uma para outra, porque nós estamos acabadas, né. eu É, estava pensando sexta-feira passada,
era feriado e vocês estavam lá na escuta, Normal. né? Não tem Natal, não tem nada, porque inclusive a religião lá é outra, né? As comemorações católicas não são as mesmas deles, então. Mas que É importante guerra, é contínuo, né, preservar. É Cristina? Como eu já falei claro. assim, olha, então, é feriado, Sexta-feira Santa, a gente não vai se ver, mas o que que tem a ver Sexta-feira Santa? Nada. É. Eles têm tão pouco lá, né, Érica? Mas é um trabalho de muita sensibilidade que exige muito de vocês e vocês estão ali firmes. Parabéns E é mesmo. E que importante isso, né? Nós prazer. somos duas, né, continuamente. Em alguns momentos nós tivemos outros colegas que vieram, né, junto conosco, mas em períodos, né? Não assim 2 anos só, eu e Miriam mesmo. Mas já teve outros psicanalistas que ficaram 6 meses, que ficaram, porque inclusive tudo isso é de forma, como é que fala no Brasil? Benevola, é de forma voluntária, tá? Voluntária. Voluntário. Muito pelo contrário, porque na época do inverno a gente conseguiu arrecadar aqui na Associação da Coisa do Bebê dinheiro para comprar aquecedor elétrico, para mandar. A gente ainda vai de ônibus da França para lá. Então, além de ser voluntário, a gente ainda consegue, né, algumas doações aqui na França para mandar para lá. Érica, eu queria que tu falasse a data do encontro aí na França, né? E Claro. Então, é antes de vocês terem Marie Christine aí em agosto. Em julho, tem Marie Christine aqui em Paris. O nosso seminário transdisciplinar internacional sobre o bebê, ele ocorre de 2 a 4 de julho, 2, 3 e 4 de julho. Ele é organizado pelo Instituto Langage em parceria com a Pitié-Salpêtrière, né? Então, aquele hospital no qual o Freud veio estudar junto com o Charcot. O professor David Cohen, que é chefe do serviço da psiquiatria infantil, que organiza junto comigo. Ele tem tradução, o Daniel colocou ali para mim, obrigada, Daniel, no link, no chat. Vocês podem olhar no Instagram também do Instituto Langage, Langage, né, as informações. Então, nós temos conferencistas, os mais diversos possíveis, porque é transdisciplinar. E a gente sempre prioriza esse lado transdisciplinar aqui no Instituto Langage. Isso quer dizer que a gente tem psicanálise, mas é uma psicanálise em diálogo com outras áreas do conhecimento, né? Vocês viram que tem um livro da Marie-Christine Lazinck agora sobre psicanálise genética. A gente vai ter o grande nome da epigenética na França com a gente aqui no Congresso, né? Então, tem uma conferência do professor David Cohen falando de inteligência artificial no trabalho com os bebês. Então, realmente, a gente vai convidando pessoas que estão assim na ponta, publicando algo inovador que a gente queira escutar, né? Eu acho que escutar, para mim, é um verbo muito importante. Então, realmente, a escolha é assim: quem a gente quer escutar? Então, é tal pessoa que a gente vai convidar, né? Então, a gente tem aí uma diversidade muito grande que vai, né, pegando aí da medicina, da neurociências, da genética, da psicanálise, é claro, mas inclusive esse ano com a participação também de um tema que para mim está sendo muito importante, que é a questão da arte bebê. Eu tenho me dedicado muito a estudar a questão da arte do bebê. Eu, neste momento, estou com uma parceria com o Museu Georges Pompidou, né? Então, Georges Pompidou é um museu de arte moderna aqui na França, muito importante. Eles têm um setor específico para pensar como oferecer arte para bebês de 0 a 3 anos, né? Então, eu faço parte hoje em dia da formação, né? Então, eu trabalho com equipes de formação para preparar pessoas que vão propor exposições para bebês. Museu Georges Pompidou. É o Museu de Arte Moderna na França, aquele que tem todos, para a gente achar uma imagem para mostrar para vocês. Ele tem toda, desde o prédio dele já foi pensado de uma outra forma. Ele é o segundo museu mais visitado depois do Louvre, né? Então, o prédio já foi pensado de outra forma, porque toda a canalização, tudo que é
onde passa água, onde passa fio, é externo ao prédio. É como se fosse um exoesqueleto. E tudo isso é colorido. É um museu, assim, para mim é uma grande honra trabalhar junto com a equipe do Pompidou. E eles já têm há muitos anos um espaço no mezanino que é dedicado a oferecer experiências artísticas para crianças de 0 a 3 anos. E agora a gente está junto com o Baby Lab, pensando aí projetos de parceria, de como a gente pode fazer pesquisa com bebê e arte. E a equipe do Pompidou, então, vai estar no congresso também. Vai ter um ateliê com um coreógrafo que faz ateliê para crianças de dança. Então, tem um filósofo, Centro Jorge Pompidou. Obrigada, Daniel. Tem um filósofo que vai vir falar sobre a questão da intencionalidade no bebê. Tem nomes que vocês conhecem muito no Brasil, como David Cohen, Marie-Christine Lasnik, Bernard Goltz, Sylvain Missonier, né? Então, são nomes mais clássicos para os brasileiros, mas outros nomes que são menos conhecidos no Brasil e que vale a pena conhecer, né? Então, por exemplo, a Maia Gratier. Hoje em dia ela trabalhou muito com o Coen Trevar, então hoje em dia ela é uma referência aqui nessa perspectiva da psicologia do desenvolvimento do bebê. Ela tem feito coisas sobre musicalidade narrativa no bebê que são maravilhosas, né? Então a gente vai ter realmente tem um profissional que é do serviço do David Cohen, que acabou de escrever um artigo sobre bebês. Ele fez um trabalho longitudinal, então começa no bebê, mas vai além depois, de pais transgêneros. Isso que a gente vai pensando ainda, será que tem um efeito, não tem um efeito? Então, assim, a Miriam Zeger, também não falei, né? Vai falar no congresso, a Miriam vai fazer uma fala sobre os casais que optam por não ter bebês, que é uma escolha hoje, não ter bebê. E aí, como a gente entende isso? Como que a psicanálise pode pensar isso? Né? Então, é sempre nessa perspectiva inquietante, assim, provocadora, a gente poder pensar. O congresso tem tradução o tempo todo. Né? Então, são 3 dias intensos com tradução, com profissionais que vale a pena. Já foi enviada a carta de aceite de quem mandou o trabalho para o Congresso, né? Então, também eu coordeno a comissão científica, os trabalhos estão num nível excelente, né? Os profissionais que estão vindo do Brasil realmente são pessoas muito bem formadas, já com todo um percurso, então acho que a troca entre os participantes também vai ser muito interessante, né? Então, tudo isso acontece 2, 3 e 4 de julho e ainda é possível se inscrever. Um dia antes, que eu estou vendo que tem aqui Ana Cristina, a Josiane, não sei quem mais aí que faz parte do RIEP. Então, o RIEP é a Rede Internacional de Estudos de Psicopatologia e Psicanálise do INFANS, criada por Marie-Christine Lasnik. Ela formou na França desde 2013 alguns grupos e no Brasil ela formou um grupo de fundadores brasileiros que foi formado pela Marie-Christine Lasnik no Instituto Langage, teve 2 turmas no Instituto Langage e agora está acontecendo uma turma em Porto Alegre, uma turma em Juiz de Fora, né? Então, e teve uma turma na Sociedade de Psicanálise de São Paulo. Então, estas pessoas que foram formadas pela Marie-Christine Lasnik são membros do RIEP e vão, alguns deles, né, porque são muitos, como foi o nosso encontro lá em São Bento do Sapucaí, no mês de fevereiro, Sim. vão participar de um colóquio o dia todo na véspera do Congresso. Então, dia 1º, já em Paris, vai ter o segundo colóquio franco-belgo-brasileiro do RIEP, porque também tem os colegas da Bélgica que foram formados, eu esqueci, obrigada, Daniel. E este não vai ser fechado só para quem é membro. Então, quem vai apresentar necessariamente são membros, mas quem está vindo para o Congresso já pode se inscrever um dia antes e também já passar o dia todo com os membros do RIEP, com a Marie-Christine Lasnik. E um dia depois, como eu estou muito envolvida com essa história do Pompidou, da música, da dança, nós vamos fazer uma imersão bebê e arte no sábado, o dia todo, assim, ateliê prático. A gente vai para o chão, vai trabalhar junto com o coreógrafo, com o filósofo, então vai ser assim
uma experiência, a gente vai viver essa situação de bebê e arte um dia depois do congresso, porque também, né, a pessoa viaja, vem até Paris, né, fica 3 dias no congresso, aproveita, já veio na passagem, já vem um dia antes para o colóquio do RIEP, um dia depois, para pensar bebê e arte. Que Que tal, beleza. Ana Cristina? Maravilhoso. Está feito o convite. E também, Érica, dizer que o Instituto Langage, né, que edita os livros, é só fazer as encomendas, né, que chegam Lá no rapidamente. site, né, no site do Instituto Langage.com.br, você tem lá livraria, e aí é entregue, inclusive, sem custo de frete, né? Então, vale a pena. Tem o último livro da Marie Christine Lasnik, que foi lançado em fevereiro, Psicanálise e Genética. Tem outros livros antigos do Marie Christine, mas vocês podem dar uma olhada, porque tem muita coisa de bebê. Se bebê é Muito, um tema muito. que interessa a vocês, inclusive tem uma coleção que eu dirijo, que eu gosto muito, que se chama Bebê Sapiens, que é uma coleção pequenininha de bolso, Uhum. e que a gente realmente tem trabalhos de ponta ali, né? Ele é muito diverso. A Manuela está falando ali que é muito bom, é nessa perspectiva transdisciplinar. É o único livro traduzido em português do Colin Trevartan, né? Que foi o professor escocês, né? Que começou a falar sobre a intencionalidade do bebê desde a década de 70, que nos deixou no passado. É o único livro do Trevartan, junto com a Maya Gratier, que está publicado em português, né? Então, realmente, essa coleção Bebê Sapiens, para mim, é uma boa forma da gente entrar naquilo que há de mais novo sobre o bebê. E a livraria Érica, do Instituto mas Langage vai estar presente na jornada do Em Instituto agosto. Horizonte também. Ótimo. A Ademar vai estar lá com vocês, como sempre. Ótimo. mais uma noite de ouro, né? Que nós tivemos contando com a tua fala, esse trabalho tão sensível e delicado, né, Érica? Assim, que merece os parabéns e que vocês sigam, né, com tanta esperança, assim, e podendo nos dar esse retorno. Agradeço demais a ti, a tua disponibilidade de estar aqui até essa hora da madrugada conosco Um e, e, prazer. a- e agradecer a presença de todos. Nós seguimos, né, com atividades semanais, preparando a jornada. Semana que vem, nós temos uma atividade com a Lasnik, né, na própria terça-feira, 12h30. Não nesse horário, né, Ana Cristina? Não, não, 12h30, que é o horário do curso que ela nos dá aqui em Porto Alegre. Como nós não vamos ter o encontro com ela, ela vai fazer uma live aberta a todos. E à noite, o Peterson vai falar sobre adoção. E no dia 30, nós vamos ter também uma atividade pelo Zoom. Tudo divulgado, né, nas nossas redes. Acompanhem, por favor. Essa é uma dica, né, Ana Cristina? Eu não tenho Instagram, mas tudo que eu faço está lá divulgado no Instituto Langage. Então, vocês podem dar uma olhada. Inclusive, agora que o ano já começou de verdade, né? Pós-carnaval e pós-Páscoa, eu reorganizei os meus horários aqui. Eu estou começando um grupo de estudos nessa sexta-feira, 1 da tarde, para falar um pouco da clínica do bebê e nessas propostas conceituais, né, de revisão de alguns conceitos psicanalíticos que eu tenho feito aí a partir da clínica na teoria psicanalítica. Então, se alguém tiver interesse, as informações estão lá também Tá, no Instagram do Instituto Langage. ótimo. Muito obrigada, Eu que Érica, agradeço a de oportunidade. coração, e obrigada a todos. Até a próxima semana. Até mais. Obrigada. Abraço. Boa Até, noite. até. Tchau, tchau. Tchau.